кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории. O uso de armas nucleares podem resultar em impactos devastadores, como a destruição imediata de populações e infraestruturas, efeitos duradouros na saúde da população, danos ambientais irreversíveis, como contaminação radioativa e mudanças climáticas abruptas, e desestabilização geopolítica devido ao risco de escalada do conflito e retaliação entre nações, representando uma ameaça existencial para a humanidade e o planeta. As armas nucleares tiveram origem no início do século XX, impulsionadas pelos avanços na física nuclear. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos desenvolveram e lançaram as primeiras bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki em agosto de 1945, marcando o único uso dessas armas em combate até o momento e resultando em uma devastação sem precedentes, levando à rendição do Japão e ao término do conflito. Após a Segunda Guerra Mundial, o Tratado de Não Proliferação Nuclear, TNP, foi estabelecido em 1968 como o principal acordo para regular as armas nucleares. Existem outros tratados, como o CTBT para banir testes nucleares, o START para reduzir arsenais nucleares e o INF para eliminar mísseis de alcance intermediário. Apesar da adesão de muitos países a esses tratados, desafios surgiram, incluindo violações e retiradas que impactaram sua eficácia. O presidente Vladimir Putin, que está em guerra com a Ucrânia desde 2022, falou que o Ocidente corria o risco de causar a destruição da civilização se intervisse de forma mais direta no conflito. Também temos armas, teriam que se dar conta que nós também temos armas capazes de alcançar objetivos no território. Tudo que eles inventam neste momento, com o que eles aterrorizam o mundo, tudo isso constitui uma ameaça real de um conflito em que sejam usadas armas nucleares, o que significaria a destruição da civilização. A Rússia é conhecida por ter um dos maiores arsenais nucleares do mundo, mas não conseguimos determinar com precisão o número exato de mísseis nucleares que a Rússia possui, pois essa informação costuma ser mantida em sigilo pelos governos. No entanto, inclui uma variedade de sistemas de entrega, como mísseis balísticos intercontinentais, ICBMs, mísseis balísticos lançados por submarinos, SLBMs, e mísseis balísticos lançados por bombardeiros, AIBMs. Estima-se que a Rússia detenha 5.977 ogivas nucleares, embora esse número específico possa variar conforme as fontes e métodos de contagem. O presidente Putin adotou um tom menos estridente sobre a possibilidade de uma guerra nuclear numa entrevista divulgada pela televisão estatal russa. Putin adotou um tom mais suave do que no seu discurso sobre o estado da nação no mês passado, quando disse que o Ocidente corria o risco de causar a destruição da civilização se intervisse de forma mais direta na Ucrânia. No que diz respeito às relações com o Ocidente, Putin percebe o extenso arsenal nuclear da Rússia como uma das suas armas mais eficazes. Ele mencionou várias vezes este arsenal ao tentar dissuadir as nações ocidentais de apoiarem mais ativamente a Ucrânia, mais recentemente no seu discurso anual em 29 de fevereiro, ao retratar o envio de forças da OTAN para a Ucrânia como um passo em direção a uma possível guerra nuclear. Putin afirmou que não vê pressa nessa situação, quando questionado sobre a possível escalada de conflito entre Washington e Moscou. Ele também mencionou que, apesar dos Estados Unidos estarem modernizando seu arsenal nuclear, isso não significa necessariamente que estejam prontos para iniciar um conflito nuclear no dia seguinte. Quando questionado se a Rússia e os Estados Unidos estavam envolvidos em um jogo de nervos, Putin descreveu o presidente Biden como alguém tentando evitar uma guerra direta e afirmou que o destino da Ucrânia era muito mais relevante para a Rússia do que para os Estados Unidos. Em relação à invasão da Ucrânia, Putin disse que a Rússia iria avançar e aumentar o seu poder de fogo no campo de batalha para reduzir as suas próprias baixas. Como fez anteriormente, Putin reiterou seu objetivo na Ucrânia: um acordo com os Estados Unidos para garantias de segurança, semelhante à proposta de 2021, que foi rejeitada pelo Ocidente. Ele indicou que a posição negociadora da Rússia estava melhorando devido aos avanços militares no campo de batalha e expressou disposição para uma discussão séria, desde que as garantias de segurança para a Rússia fossem claras. O presidente dos Estados Unidos, Biden, afirma que não abandonará o apoio à Ucrânia neste momento em que a invasão russa completa 2 anos. Ele adverte que Putin não cessará sua expansão, colocando em risco tanto a Europa quanto os Estados Unidos.
Em resposta, aprovou um pacote de 300 milhões de dólares e apela para os países aliados a manterem seu apoio, pois Putin conta com isso, acreditando que vamos recuar, afirma Biden. Os Estados Unidos já enviaram mais de 200 bilhões de reais para a Ucrânia e recentemente aprovaram um extenso pacote de sanções contra a Rússia, visando asfixiar financeiramente o país. O presidente francês Macron tentou criar uma frente unida com uma postura mais rígida em relação à Rússia, mas poucos foram convencidos. Sua declaração surpreendeu os aliados da OTAN e quebrou um tabu ao mencionar um possível confronto direto com a Rússia. Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible. Et donc, il nous faut lucidement regarder la situation et il nous faut, avec détermination, volonté, courage, dire que nous sommes prêts à mettre les moyens pour atteindre notre objectif, Macron qui est que a disse a Russie ne líderes gagne do pas. partido: frente a um inimigo sem limites, não podemos impor os nossos. Líderes dos partidos criticou Macron, chamando sua atitude de amadora e acusando-o de adotar uma postura preocupante, consideraram essa abordagem irresponsável e extremamente perigosa para a paz mundial. No momento não está definido se Macron vai ou não enviar tropas para a Ucrânia, porém mantém essa possibilidade na mesa. Ele também menciona que Alemanha e Polônia estão unidas para auxiliar a Ucrânia, fazendo tudo o que for necessário no envio de artilharia para evitar que a Rússia ganhe a guerra.